Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazerzão enorme ter você aqui para a gente hoje cumprir uma promessa aqui no canal e falar para você da excreção comparada dos cordados. Então lembra, nós vamos trabalhar aqui apenas a excreção dos cordados. Sistema excretor dos outros filos, né, do reino animal, a gente foi falando à medida que o conteúdo foi andando, tá? Então para você aqui é uma excreção comparada dos cordados, é a nossa 30ª aula desse módulo de aulas do reino animal. Então vem comigo para a gente aprender um pouquinho sobre a excreção desses animais aí. Galera, primeiro, quando a gente fala em excreção, a gente está falando do sistema excretor e é bom aqui a gente frisar duas coisas para você antes de começar a aula. Primeiro, os principais órgãos do sistema excretor dos cordados são os rins. Então, todo cordado tem como principal órgão do seu sistema excretor os rins. Em alguns livros, galera, o sistema excretor vem como sinônimo de sistema urinário. Os livros trazem assim, olha, sistema excretor barra urinário. Tá errado, tio Igor? Não, errado não tá. A urina é a principal excreta eliminada pelos cordados, mas não é a única. Joia? Não é a única. Então, outro ponto importante que a gente tem que definir antes de começar a te mostrar qualquer coisa aqui é o que é uma excreta, que está aparecendo para você no quadradinho laranja aí embaixo. E lembra, apareceu no quadradinho laranja, é importante, então pausa o vídeo agora, vai aí no seu caderninho, anota muito bem isso que apareceu e depois solta o vídeo para escutar a explicação, tá? Galerite, excretas, olha o que está aparecendo ali embaixo para você, ó, são resíduos do metabolismo celular que precisam ser eliminados do organismo, porque são tóxicos, ou porque não são mais úteis, tá? Você vai precisar eliminar. A parada é o seguinte, quando a gente pensa em excreta, a urina é uma excreta. O que você tem na urina? Água proveniente de reações químicas do corpo, ou água proveniente ali, água em excesso, você tomou mais água do que deveria, vai eliminar aquele excesso de água, mas você também encontra na sua urina subprodutos do seu metabolismo celular, moléculas que foram geradas pelo seu metabolismo, ao se quebrarem outras moléculas ou ao se produzirem outras moléculas, que vão precisar ser eliminadas, porque são tóxicas, porque estão em excesso, porque estão desequilibrando o seu corpo, joia? Então, tudo que tem ali na urina, ou quase tudo que tem ali na urina, joia? São subprodutos do seu metabolismo celular. Por isso que a urina é a nossa principal excreta. Agora, existem outras excretas, tio Igor? Existe. Por exemplo, o gás carbônico eliminado durante a respiração. Ele é uma excreta. Tio Igor, ele é uma excreta? É, galera. De onde vem esse gás carbônico que a gente elimina na expiração? Ele vem da quebra da molécula de glicose lá no processo da respiração celular. Quando você quebra a molécula de glicose na respiração celular, você gera como subprodutos gás carbônico e água. Joia? Água que vai ser eliminada na urina e o gás carbônico que vai ser eliminado através da expiração. Então, o gás carbônico eliminado na expiração é uma excreta. Agora, um negócio que todo mundo acha que é excreta e não é. Cocô, fezes, bosta, não é excreta. Tio Igor, por que não é excreta? Porque, filhão, imagina comigo aqui que você comeu lá, vamos supor, né? Um bife de boi, joia? Seu organismo digeriu aquele bife de boi, o que pôde ser aproveitado ele absorveu e o que não pôde saiu na forma de bosta, joia? Aquela bosta foi o seu corpo que produziu? Não, aquela bosta é o que sobrou da carne que você não aproveitou. Então aquilo já estava presente na carne. Tudo que está ali no cocô já estava na carne, joia? Não foi você que produziu. Essa é a grande parada. Joia? Então, fezes não são excretas. Tome cuidado com isso. A urina é a nossa principal excreta, o gás carbônico é uma excreta, o totô não. Então agora que você já sabe disso, vamos lá dar uma olhada na comparação entre o sistema excretor dos cordados, falando primeiro dos tipos de rins que os cordados podem apresentar. Galera, os cordados podem apresentar 3 tipos de rins diferentes. Os rins pronéfros, os rins mesonéfros e os rins metanéfros, ok? Tio Igor, o que é um rim pronéfro? Um rim pronéfro, galera, é aquele que drena e filtra celoma, ou líquido celomático, fluido celomático. Lembra que o celoma
é uma cavidade corporal preenchida por um líquido que protege o organismo, que ajuda na sustentação. Animais aqui do filo cordado que têm rins pronéfros filtram e drenam o celoma. É muito parecido com o que a gente vê em anelídeo. Anelídeo tem lá aquele nefrídeo, nefrídeo tem uma boquinha chamada nefróstoma. Se você não lembra, acessa a aula de anelídeo rapidinho aí para lembrar. E esse nefróstoma, ele vai drenando o fluido celomático, tirando ali, né, aquilo que pode ser ainda aproveitado e enviando para o sangue e eliminando aquilo que não é mais útil, tá? Quem tem esse rim pronéfro são entre esses animais que estão aparecendo aqui, ó. Reparou que a gente só colocou aqui do lado os eucordados, a galera chamada de gnatostomada, né? Os cordados aí são divididos em dois subfilos. Nós temos o protocordado e o eucordado ou gnatostomado, que é o que está aparecendo aqui. Os protocordados, acide, anfioxo, a gente não colocou aqui no balaio não, tá? Só colocamos os cordados que mais caem em prova para você. Então aqui do lado, quem vai ter esse tipo de rim são os agnatos, os peixes sem mandíbula, né? Representada aí pela lampreia, que está aparecendo da figurinha, e pela feiticeira. Então, além do rim pronéfro, a gente tem o rim mesonéfro. Rins mesonéfros, galera, drenam e filtram tanto celoma quanto sangue, tá? Eles vão drenar e filtrar tanto celoma quanto sangue. Eles têm duas porções, eles têm porções diferentes. Uma porção drena e filtra o celoma, outra porção drena e filtra o sangue, tá? Já vê que o rim já está migrando para algo mais parecido com o que a gente tem. Então, quem tem, deixa eu só colocar aqui de uma vez, ó. Quem tem esse rim mesonéfro? Peixes mandibulados, aqui representados pelos condrictes e pelos osteíctes, e os anfíbios também têm esse rim mesonéfro. Tem uma porção que drena e filtra celoma, uma porção que drena e filtra sangue, tá? E por último, a gente tem os chamados rins metanéfros, que drenam e filtram apenas o sangue. Tio Igor, igual o nosso rim, né? Igualzinho o nosso rim. Os nossos rins, né? Porque nós não temos um só. Os nossos rins são metanéfros. Eles drenam e filtram sangue, né? Tiram do sangue as impurezas, toxinas e devolvem as substâncias úteis, tá? É considerado mais desenvolvido, porque o homem é o padrão da evolução. Joia? Eu sei que biólogos evolucionistas detestam isso, falar que algo é mais desenvolvido, falar que algo é mais eficiente, que algo é mais evoluído só porque é mais complexo. Eu sei que isso gera uma polêmica absurda, mas é assim que aparece em livros. Então é considerado em livros o mais desenvolvido, tá legal? Quem apresenta eles são os grupos que sobraram aí, ó. Os répteis, as aves e os mamíferos vão apresentar esse rim do tipo metanéfro. Beleza? Agora vamos lá dar uma olhada no que mais cai em prova a respeito da excreção comparada. Agora é o suprassumo da matéria. Tudo que eu vou falar aqui agora, galera, você come com angu. Você anota no seu caderno assim de caneta fluorescente, tá? Porque tudo que eu vou falar com você aqui agora cai em prova. Galerita, na urina, joia, que é a principal excreta aí dos cordados, nós vamos encontrar 3 tipos de excretas nitrogenadas principais. Joia? Todo cordado vai ter uma excreta que é predominante. Entre essas 3 que estão aparecendo aí, ó, amônia, ureia e ácido úrico. Na urina dos cordados vai ter uma dessas 3 que é predominante. Tio Igor, eu tenho que decorar o que cada animal excreta? Não precisa, se você entender o que eu vou te explicar aqui. Existe um ditado que diz o seguinte: me diga o que tu excretas, que eu te direi aonde vives. Então, ó, se você captar a mensagem desse ditadozinho, você não vai precisar decorar. Você vai entender e aí na hora você desembola. Joia? O que é uma excreta nitrogenada? Galerite, excretas nitrogenadas são resultantes do catabolismo. Tio Will, que merda é essa? Catabolismo é quebra, são reações de quebra, tá? Então, são provenientes de reações de quebra de proteínas e ou aminoácidos e também de bases nitrogenadas. Quando essas moléculas são quebradas, elas sofrem um processo chamado de desaminação e acabam liberando amônia. Joia, amônia é um resíduo primário, proveniente da quebra de proteínas, aminoácidos e bases nitrogenadas. Então, é eliminado o amônio. Alguns animais convertem essa amônia em ureia, outros animais convertem essa amônia em ácido úrico. Isso vai depender da disponibilidade de água no ambiente, da necessidade do animal
economizar ou não água. Então, o que define qual é a excreta principal aí que o animal vai eliminar, se é amônia, ureia ou ácido úrico, é a disponibilidade de água presente no ambiente. Por isso, ó, me diga o que tu excretas, que eu te direi aonde vives, tá? Porque dependendo da excreta, você sabe se o animal vive num ambiente com muita água, com muita disponibilidade de água, ou com pouca disponibilidade de água. Se ele não tem necessidade de economizar ou se ele precisa economizar água por uma adaptação ao ambiente terrestre, tá? Então fica muito esperto, o tipo de excreta vai te dar uma indicação de onde o animal vive. Para isso você tem que entender o que a gente vai explicar agora para você aqui. Então, ó, começando pela amônia, vamos dar um pitacozinho na amônia. A amônia, galera, é o resíduo dos três, apesar de ser o primário, ele é o mais tóxico. A amônia é muito tóxica, muito tóxica. Joia? E o animal que elimina a amônia, ele tem que diluir essa amônia em grandes quantidades de água. A amônia ela é muito solúvel. Então, para eliminar a amônia, o animal precisa de muita água. A amônia requer muita água para ser eliminada. Então, você já pode ir moldando na sua cabeça. Um animal que elimina água, um animal que elimina a amônia, ele tem que viver num ambiente onde há grande disponibilidade de água. Você já pode bater um olho nessa galerinha que está aí do lado e ir mais ou menos raciocinando na sua cabeça quem vai eliminar a amônia. Os animais que eliminam amônia são chamados de amoniotélicos. Já já eu te falo quem são, tá? Vamos pular de um extremo para o outro, ó. Vamos da amônia lá para o ácido úrico. Animais que precisam economizar água, animais que não podem desperdiçar água, porque vivem em ambiente terrestre, porque vivem em ambiente muito seco, geralmente apresentam como produto ou como principal excreta o ácido úrico, que é o último lá embaixo. O ácido úrico, galera, tem material que fala que ele é atóxico. Tá errado. Ele não é atóxico. Ele é pouco tóxico. Joia? A toxicidade dele é muito baixa. E ele é um pouco solúvel, ele quase não se dissolve em água, ele tem uma solubilidade muito pequena. Então, animais que eliminam ácido úrico não requerem muita água. Ó, acabou aparecendo lá em cima, né? Quem são os animais que eliminam amônia? Já falo para vocês, tá? Mas vamos pegar aqui o ácido úrico. Os animais que eliminam ácido úrico requerem pouquíssima água para eliminá-lo. Tanto que a urina ela sai mais pastosa, joia? A galera que elimina aí o ácido úrico tem urina pastosa. Tio Will, quem é que elimina ácido úrico? Répteis e aves. Lembra lá dos répteis? Te falei em répteis que eles eliminam ácido úrico como adaptação ao ambiente terrestre? Cocô de réptil tem uma parte preta e uma parte branca, né? A parte branca é urina, que sai na forma de uma pasta. A mesma coisa com a ave. Já deve ter tomado uma cagada de um pombo aí pra rua fora, né? E você não leva uma cagada, você leva um combo, né? Porque naquela cagada ali vem fezes e vem urina. Fezes a parte preta, urina a parte branca, que é na forma de uma pastinha. Isso por quê? Porque aves precisam economizar água, precisam ter menor teor de água para poder voar, isso diminui o peso no corpo do animal, tá? Também uma adaptação ao ambiente terrestre. E répteis que estão aí na conquista do ambiente terrestre, a excreção de ácido úrico faz com que eles tenham uma economia de água, se adaptando melhor ao ambiente terrestre. Esses animais, galera, répteis e aves que eliminam ácido úrico, são chamados de uricotélicos, tá? Então repara, a galera que elimina ácido úrico tem uma necessidade de economizar água, porque ele é pouco tóxico, pouco solúvel, requer pouca água para ser eliminado. Agora, olha a galera que elimina amônia lá em cima, ó, que apareceu. Falei para você que a amônia é muito tóxica, é muito solúvel, requer muita água para ser eliminada. Então a galera que elimina amônia é a galera que vive em ambiente aquático. Nós vamos ter aqui os agnatos, que são peixes sem mandíbula, peixes vivem na água. Nós temos os osteíctes, que são os peixes ósseos. Tio Will, e os peixes cartilaginosos? Segura aí que eles têm um detalhe que eu já te falo, tá? E galeritia, as larvas de anfíbio ou girinos também eliminam amônia como principal produto. O girino é aquático, então ele vai eliminar amônia. E o sapão adulto? O sapão adulto não. Lembra que o adulto, ele já tem uma fase mais terrestre, então ele não pode se dar o luxo de eliminar amônia. Os anfíbios, quando passam da fase larval para a fase adulta, mudam o seu tipo de excreta, tá? Então vamos dar uma olhada agora no que ficou do meio para a gente falar dessa galera que não entrou na dança aqui, ó. Vamos sublinhar répteis e aves, porque sobraram ainda os peixes cartilaginosos, os anfíbios adultos e os mamíferos para a gente falar. Você já sabe
que esses três aí que a gente não citou até agora vão eliminar a ureia e, portanto, são chamados de ureotélicos, vão eliminar a ureia. A ureia, galera, dos três resíduos nitrogenados, é a mais de boaça aí. Ela não tem tanta toxicidade quanto a amônia, nem tão pouca quanto o ácido úrico, não requer tanta água quanto a amônia, nem pouquíssima água como o ácido úrico, ela fica no meio termo, tá? Então ela tem toxicidade e solubilidade intermediárias. Ela requer um pouco de água para ser eliminada, joia? E quem elimina essas excretas são os três que estão faltando ali, ó. Condríctes, anfíbios adultos e mamíferos. Tio Will, por que os condríctes, os peixes cartilaginosos, eliminam ureia? Se você assistiu a aula de osmorregulação em peixe, você viu que os condríctes eles realizam um processo chamado de uremia fisiológica. Eles acumulam ureia nos fluidos corporais para vamos usar a palavra certa aqui, para equilibrarem, aí ficou legal, para equilibrarem a sua pressão osmótica com a do meio, para entrar em equilíbrio osmótico com o meio, tá? Então eles têm essa chamada uremia fisiológica, por isso eliminam ureia. Por que os anfíbios adultos eliminam ureia? Ó, os anfíbios adultos eliminam ureia, galera, porque eles estão migrando para o ambiente terrestre. Então eles não podem eliminar amônia igual o girino, joia? Então, ao migrar para o ambiente terrestre, tem que ter uma excreta que economize um pouco mais de água, e aí é a ureia. Joia? Ainda não é o ácido úrico, mas é a ureia, já dá uma amenizada na situação. E por último, o porquê dos mamíferos? Aí, galera, o porquê de nós mamíferos, apesar de sermos em grande maioria terrestres, eliminarmos ureia, reside no fato do nosso desenvolvimento embrionário. O nosso embriãozinho, ou feto, né, ele faz xixi lá dentro da barriga da mãe. Lembra que o nosso feto fica dentro de uma bolsa, chamada bolsa miniótica, e ele está conectado à mãe através do cordão umbilical e da placenta. O neném faz xixi ali dentro dessa bolsa miniótica. Joia? Engole o próprio xixi, depois essas excretas chegam até a mãe via cordão umbilical e placenta. A parada é o seguinte, imagina o nosso embrião eliminando ácido úrico, que é pouco solúvel. E se ficar ali dentro do líquido amniótico, ia causar problemas para o embrião. A ureia, ela já tem uma certa solubilidade. Então, ao eliminar a ureia ali no líquido amniótico, a ureia iria se solubilizar, depois o neném iria engolir, ou o feto iria engolir, isso passaria para o cordão umbilical, seria mais fácil, porque ela é mais solúvel. E lembra que os fluidos do nosso corpo, basicamente, são todos à base de água. Então, através desses fluidos aí, chegar até o cordão umbilical, até a placenta, daí ao organismo da mãe eliminar. Então, por conta disso, nós precisávamos de um produto que fosse mais solúvel, joia? E que fosse mais fácil de ser eliminado aí. Portanto, nós mamíferos, devido a essa parte do nosso desenvolvimento embrionário, também eliminamos ureia. Legal? Tranquilo para você até aí? Se você gostou, galera, se você curtiu, deixa aí o seu likezinho, se inscreve no canal, vai lá no Instagram, me segue também. Qualquer dúvida deixa nos comentários ou joga lá, né, no direct do Instagram, eu respondo para você. Tá legal? Espero que você tenha gostado, curtido, preparei essa aula especial para você e já tem na sequência aí circulação comparada, vai lá e confere também. Um beijo grande e até lá!